programa de hoje, então, falando sobre uma condição que afeta mais de 2 milhões de brasileiros, o glaucoma. Dia 12 de março é Dia Mundial da Doença e nós queremos que você fique muito bem informado sobre o assunto. Segundo estimativas de especialistas, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo. E no nosso país, quase 70% dos brasileiros desconhecem que estão com a doença. A boa notícia é que os tratamentos estão evoluindo muito e a descoberta precoce da condição evita uma série de complicações. Agora é hora do Fala Doutor e a gente conversa sobre as causas, sintomas e tratamentos para o glaucoma. Quem nos explica é a oftalmologista a doutora Luciana Fernandes. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças Fica à a Deus. vontade. Por favor, fique à vontade. Doutora, quando a gente fala de glaucoma, o que exatamente estamos falando? O glaucoma, primeiro para entender o que é o glaucoma, a gente tem que explicar a anatomia. Porque o olho, ele é formado pela córnea, tem todo o globo ocular. Atrás da córnea, tem o íris, que é a parte colorida. Atrás do íris nós temos o cristalino, que é onde forma-se a catarata. Toda a parte posterior do olho é formada pela retina, onde você capta os impulsos elétricos que vêm, visuais que vêm, se tornam impulsos elétricos, são captados na retina e vão aqui para trás no nervo óptico, que é um prolongamento do cérebro. Então, tudo que você enxerga vai ser captado, revertido aqui para a retina e vai terminar lá dentro no lobo occipital, no cérebro, onde a gente tem as memórias e a gente consegue, em fração de milésimos de segundo, identificar a imagem e verbalizar o que você está enxergando. Então, você vê como a natureza ela é perfeita, né? O glaucoma, o que acontece? O líquido, que chama-se humor aquoso, que dá essa tensão ao olho, tem a imagem ali na frente, ele é produzido lá atrás no corpo ciliar. E ele vem, passa entre o cristalino, passa pela pupila e ele é absorvido nos 360 graus que a gente tem do ângulo que forma entre o íris e a córnea. Existem ralinhos para escoamento do humor aquoso. E o que acontece quando você tem uma obstrução desses ralinhos, você tem um aumento da pressão intraocular, que vai aos poucos escavar o nervo óptico, ele vai lesionando o nervo óptico e a pessoa não percebe. E progressivamente, quanto mais o nervo óptico é escavado, a pessoa vai tendo uma perda de visão periférica. Então, você perde a visão de fora para dentro. Vai fazendo um funil isso? Exatamente. Até o ponto que quando ela percebe que não está enxergando, você já tem uma escavação grande. Porque é uma doença absolutamente silenciosa. Você não tem sintomas clássicos, né? Quando é um glaucoma de ângulo aberto, você tem uma malformação ou alguma alteração dentro do olho que faz depósitos de proteínas e essas proteínas vão entupindo esse ralinho. Então, é o mais comum de todos, né? E você consegue perceber isso com exames no consultório que a gente faz medindo a pressão, com tonometria ou fazendo um mapeamento de retina. Você já visualiza se tem essa falha ou não. Quando é um glaucoma de ângulo fechado, você vai ver que tem um estreitamento nesse ângulo entre o íris e a córnea. Então, os ralinhos ficam diminuídos. E dependendo do tanto que diminui, você não consegue mais escoar. Então, aumenta de tal maneira, aí a pessoa vai ter queixa, ela vai ter dor, ela vai ter vontade de vomitar, ela vai ter dor de cabeça, mas aí entra num caso de emergência. E aí a gente precisa ir para o hospital e, dependendo das condições, tem que até fazer uma iridotomia. Você pega o laser e faz uma iridotomia para aumentar o orifício para poder escoar mais rapidamente esse humor aquoso. Sério, né? É muito sério. Doutora, a gente vê com mais frequência o glaucoma em pessoas idosas, né? Pessoas mais velhas. É de fato uma doença para a época do envelhecimento ou pode dar em qualquer idade, em qualquer momento de vida? Pode dar em qualquer idade, em qualquer momento de vida. Porque você tem
o glaucoma secundário, ele vai ser secundário a alguma outra causa. Entendi. Então, quem tem diabetes, se não cuida do diabetes, aumenta muito a glicemia, você vai ter uma neovascularização dentro do vaso. Essa neovascularização faz aumentar a pressão. Se você tem pressão alta e não trata, ela também vai ajudar a diminuir o escoamento do humor aquoso e vai lesionar o nervo óptico. Qualquer pessoa que tenha doença reumatológica ou doença infecto-contagiosa que possa produzir uveiite, que é uma inflamação que dá dentro do olho, também provoca um glaucoma secundário. Trauma mecânico, você teve um acidente, tomou uma porrada no olho, você vai fazer uma catarata traumática, essa catarata vai aumentar o turgor e vai também desencadear um glaucoma secundário. É muito sério. É, você vê que são várias as remédios causas. também, doutora, que de repente as pessoas tomam que podem ser predispostas ou não? Não existe tratamento medicamentoso, é mudar a qualidade de vida, estilo de vida. Então, se você tem alguma doença sistêmica, cuide, para que ela não tenha descompensação e não gere consequências para os olhos. E doutora, você comentou que nos casos mais graves, nessa urgência, né, que o paciente precisa ir ao hospital, existe esse laserzinho, né, que faz esse ralinho escoar melhor. Nos casos que não chegam a essa gravidade, como que é o tratamento de fato? Precisa de uma cirurgia? É feito no consultório ou não? Sempre tratamento com colírio hipotensor. Primeira opção de escolha de tratamento, sempre colírios hipotensores. O que são colírios hipotensores? Você vai pingar, existem 2 tipos de colírio, aliás 3 agora. Um que diminui a produção do humor aquoso, então você produz menos, mesmo que esteja com o ralinho mais obstruído, ele não tem tanto volume para escoamento. Tem colírios que aumentam o escoamento, e hoje em dia tem colírios que diminuem a produção do humor aquoso e aumentam o escoamento. Nossa, perfeito. Então, dependendo do caso, né, do nível do glaucoma, da gravidade do glaucoma, se a pessoa tem outras comorbidades, aí você opta por um colírio ou outro, ou até a associação dos 3. A gente tem uma imagem aqui de um olho com e sem glaucoma, é isso? Vamos olhar? A gente consegue a olho nu perceber, doutora, ou não? Não. Não, né? Não é perceptível, a pessoa não tem queixa. E a gente só consegue determinar quando você tem a escavação no nervo óptico. Você vê que o nervo óptico atualmente, ele tem uma escavação de 0,2 por 0,2, 0,2 por 0,3. E aí quando você tem uma escavação maior, você vê que já chega a 0,8 por 0,7, que a gente sempre faz essas medições. E aí são casos graves em que você tem que tratar o resto da vida. Quando os colírios não funcionam, aí opta-se por procedimento cirúrgico. Ou faz uma trabeculectomia, onde você abre a parte de cima do olho e promove uma fístula para poder aumentar a drenagem, e faz uma iridotomia no íris para o líquido passar mais rápido de trás da câmara posterior para a câmara anterior. E aí, mas são casos mais extremos, quando os colírios não resolvem, né? E a perda da visão acontece quando, doutora? Porque começa, né? Você vai, a hora que você sentir, você já está com um sintoma muito bem avançado, mais para frente. Mas é possível perder a visão se não tratar? Sim. É só se não tratar? Se a pressão, por exemplo, o normal da pressão intraocular é de 12 até 16, 17. O ideal é que não ultrapasse muito mais isso, né? Esses valores. Se a pessoa, por exemplo, tem um glaucoma e faz uma pressão de 50, se você não tratar essa pressão rapidamente, ela perde a visão em 2, 3 dias. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido e é muito grave. E a questão genética, tem a ver ou não? Uma avó, a mãe, enfim, que teve, pode interferir numa questão de você também ter que ficar mais atento com relação ao glaucoma ou não? Você tem, quando a componente genética, que você tem que tomar cuidado com o glaucoma, principalmente quando você tem irmãos que têm a doença. Porque aí é um componente anatômico. É o olho que já tem alguma alteração anatômica. Por exemplo, paciente que tem hipermetropia, o olho é menor do que o tamanho normal. Então, esse ângulo que forma entre o íris e a córnea, ele é menor. A câmera é rasa, que a gente chama. Então, é mais fácil a pessoa desencadear um glaucoma. Então, se você tem muitos hipermétropes na família, seu irmão é hipermétrope e apareceu,
o glaucoma, pesquise, porque você tem uma tendência por conta da anatomia. Sim. Né? E como a gente falou, é muito arriscado, né? Então, se você já tem uma doença, você já é hipertenso, já é diabético, a atenção tem que ser redobrada, ele tem que estar sempre muito controlado. Sim, quem usa muito corticoide piora também, e é um fator bastante importante para o aparecimento de glaucoma, as pessoas não levam isso em conta. Então, o paciente que é asmático, usa muito corticoide para sair das crises, com o tempo pode desencadear glaucoma. É monitoramento, ir ao oftalmologista com frequência, ficar de olho na sua saúde, porque a gente acabou de saber aqui com detalhes que é muito sério e ninguém quer, claro, perder a visão por nenhum problema e muito menos esse, né? Exato, mas existe um tratamento e a prevenção, que é sempre o melhor. Então, vá ao oftalmo. Doutora, seja muito bem-vinda sempre, Obrigada. viu? Muito obrigada. Obrigada. E você de casa, se tem alguma dúvida, se de repente quer mandar mais mensagens, quer saber mais, né, sobre a saúde dos olhos, manda pra gente que a gente chama a doutora de novo para falar com a gente, né? Obrigada, doutora. Obrigada, volte doutora. sempre.